Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia em Isaías, por favor. Estou feliz em estar aqui com os irmãos. Acabamos de chegar do aniversário de 10 anos do Castelo do Rei, ali no sítio de Tinguá. Viemos correndo para cá. Estamos moídos, irmão. Moído. Cadê a Laís? Laís também está moída, né, Laís? Quem foi está moído, irmão. Só Jesus na causa. Isaías capítulo 53. Eu falei o capítulo? Não? 53. Isaías 53. Vamos ler versículo 1 ao 4, por favor. Todos acharam? Amém? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio um, os irmãos o 2, o 3, e nós lemos os 4, todos juntos. Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A igreja. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Todos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como ferido de Deus e oprimido. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus? Agora que você se assentou, curva a sua cabeça rapidinho. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. Tome em tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, o nosso coração, que seja o teu nome louvado nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, a transmitir a tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, essa mensagem eu acredito que tem umas 2 semanas que Deus colocou ela no meu coração. Obrigado, mano. Umas 2 semanas Deus colocou no meu coração e eu lendo esse capítulo, né, por inteiro, eu queria entender como que eu iria pregar essa mensagem em algum lugar, né? Deus colocou no nosso coração, a gente ia pregar em algum lugar. E eu fiquei tentando entender como eu faria isso e eu tomei um rumo para essa mensagem, para eu pelo menos tentar arrumar alguma coisa, montar alguma coisa, né? Ter algo físico assim, um esboço. E aí aconteceu que eu não consegui, irmãos. Os irmãos acreditam que eu entendi o que era para eu fazer hoje às 6 horas? Irmãos, acreditam? Tem 2 semanas que eu estou tentando entender, estou tentando adaptar um esboço. Hoje, 6 horas, Deus me fez entender o que eu tinha que fazer com esse texto, como eu iria pregar. Olha só, não é a gente que faz, é Deus que faz, né? Pois bem, vamos lá, então a gente vai fazer um comentário. Se você fechou a sua Bíblia, por favor, mantenha aberta, tá bom? Isaías capítulo 53, vai ser um comentário versículo por versículo. Pois bem, irmãos, para a introdução, quando a gente fala sobre o livro de Isaías, os irmãos talvez já ouviram, mas é bom repetir, porque nem todos assim sabem ou já ouviram. O livro de Isaías é um livro chamado como livro messiânico, né, do profeta messiânico, porque Isaías, ele, mesmo não tendo visto Cristo, parece até que viu e conviveu com ele, porque ele foi muito intenso nessa questão, ele pregou muito sobre, ele falou muito sobre o nosso Messias. E Isaías então escreveu, e ele até é conhecido como o profeta messiânico, né, ou o evangelista do Antigo Testamento. E nós temos assim, o livro de Isaías como o 5º evangelho: Mateus, Marcos, Lucas, João e Isaías, né? Isaías está ali no Antigo Testamento. Isso é muito interessante, é muito bom. Nós dividimos então Isaías em 2 partes, né? Fazer aqui uma divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós temos uma temática de denúncia. Eu estou um pouco rouco, né? Vocês vão perceber.
Quem me conhece sabe que eu estou um pouco rouco. Mas, fica comigo. Tem a temática, irmãos, mais de denúncia. Deus, ele denunciando o pecado da nação de Israel, que se apostatou, né, se desviou, mas também denunciando pecados de nações que estavam à sua volta, ou seja, não apenas a nação de Israel, mas também outras nações. Isso está, então, dividido do capítulo 1 ao capítulo 39. No capítulo 40 a 66, tem já uma temática um pouco diferente, não é mais denúncia, mas tem uma temática de consolação. Deus desejando consolar o povo, então, ele anuncia a restauração, anuncia automaticamente o Messias, né? Deus, ele vem com uma mensagem mais para consolar o povo, até porque a mensagem de Deus, irmãos, ela não vem para ferir e matar a pessoa, mas ela vem para ferir, às vezes, né? Mas é para curar. Deus não fere para matar, ele fere para tentar curar as nossas feridas. Então, Deus, ele faz isso, do capítulo 40 ao 66. Só que ele é em específico, do capítulo 49 ao 57, ele fala sobre o Messias. E eu quero aqui me prender ao capítulo 53, versículo do 1 ao 4. Só que alguns acreditam que o capítulo 53 deveria iniciar lá no versículo 13 do capítulo anterior. Porque se nós forem ler o texto, lembrando, né, que isso não é inspirado, a divisão dos versículos e capítulos da Bíblia não é uma inspiração divina, né? Pastor Alexandre fala isso aqui direto, né? Não é uma inspiração divina, você falar isso não está errado, né? Então, acreditam que por causa da temática, o tema do capítulo 53, ele inicia, na verdade, no capítulo anterior, no versículo 13, falando sobre o Messias servo sofredor. Se nós formos ler no versículo 13, olha na sua Bíblia, por favor, você que está com a sua Bíblia aberta, versículo 13, está dizendo assim, ó: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então está falando diretamente aqui, no capítulo anterior, diretamente sobre o Messias, e adentra logo o capítulo 53, com uma pergunta. Olha na sua Bíblia, 53 versículo 1, qual é a pergunta? A primeira pergunta, irmãos, por favor, vamos pregar junto. Para ensaio tá bom, todo mundo junto, 1, 2, 3. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa pergunta que Isaías está fazendo, ele diz, quem deu crédito não à minha pregação, mas à nossa, porque não é apenas Isaías que prega, não é apenas Isaías que anuncia, mas é todos os profetas e pessoas que são usadas por Deus para anunciar a mensagem de Deus. Essa pergunta de Isaías, irmãos, está diretamente apontando para Israel, que não acredita ou não acreditava nas mensagens que os profetas anunciavam. Quando os profetas diziam, pronunciavam a mensagem de Deus, eles tapavam os ouvidos. É tanto que no capítulo 2, por favor, coloca no telão aí, capítulo 2, versículo de número, capítulo 13, versículo 34, de Lucas, o próprio Jesus vai dizer algo muito interessante para nós, capítulo 13, versículo 34 de Lucas, achou aí? Isso, Jesus mesmo vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, ou seja, eles não só eles rejeitavam a mensagem, como eles matavam, atacavam aqueles que estavam pregando, eles não aceitavam. Então Isaías aqui no capítulo 53, ele está meio que lamentando, quem é que deu crédito para a nossa pregação, quem foi que ouviu a nossa mensagem? E de fato, os israelitas não ouviram a mensagem que lhes foram pregada.
O estado de Israel, irmãos, era tão caótico, tão crítico, que mesmo Deus falando, fazendo, eles vendo, não criam. Tomemos cuidado para que nós não venhamos cair nesse nível de estado espiritual, onde Deus faz, a gente vê, contempla, vive dos testemunhos e das coisas que Deus fez, mas ainda assim a gente tem uma vida incrédula das coisas que Deus pode fazer. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, se irmãos forem ler em casa, por favor leia. Paulo diz: tomemos cuidado para que nós não venhamos decair no mesmo exemplo dos israelitas que não creram, que não acreditavam e murmuravam de Deus. Então Isaías está lamentando, e ele faz a segunda pergunta: e a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem foi manifesto, irmãos, as ações de Deus para salvar Israel? Para quem foi manifesto? Senão para eles mesmos. Deus desejando salvar o povo, deu maná no deserto, deu pão para o povo comer, deu tudo que o povo precisava, e o que aconteceu? O povo mesmo assim endureceu o seu coração, e Deus vai dizer: é um povo de dura cerviz, porque mesmo Deus fazendo, eles não encurvavam as suas cabeças, ou encurvavam o seu coração diante de Deus. O versículo de número 2 vai dizer assim, iniciando, olha a sua Bíblia: porque foi subindo como um renovo perante ele, porque foi subindo como um... Qual Bíblia aqui, irmãos, está escrito ramo novo? Qual Bíblia está escrito ramo novo? Nenhuma? Todo mundo está renovo? De todos está assim? Amém. Em algumas traduções está ramo novo. Aqui a comparação, irmãos, é sobre Jesus, ele literalmente crescendo, porque ele, Jesus, foi crescendo como um ramo novo, uma pequena plantinha. Jesus, ele nasceu de uma virgem, e como uma criança qualquer, porque as pessoas pensam que Jesus talvez tenha sido um ser diferente. Jesus foi uma criança comum, um adolescente comum, um jovem comum e um adulto comum. Corria sangue nas suas veias, irmãos, e não óleo diesel, né? Não outra coisa. Jesus era um homem, era uma pessoa. E o que acontece é que ele está dizendo, ele foi subindo, o sentido aqui é, ele foi crescendo. Jesus nasceu e cresceu. E quando fala sobre o crescimento de Jesus, ele não está falando apenas do crescimento espiritual ou físico, ele está falando no meio do povo, ele está falando socialmente. Jesus cresceu em inteligência. Vamos para, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo número 2, versículo 40, Lucas capítulo 2, versículo 40, nós vamos ver um texto, que o próprio doutor Lucas fala, como está ali no telão, e o menino crescia, e se fortalecia, hein? Cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre... Aqui algo importante, irmãos, o menino não crescia apenas diante do povo, mas diante de... Não crescia apenas diante do povo, mas diante de... Isso aqui é importante para nós. Nós devemos lembrar que o nosso crescimento precisa ser pleno. Eu não só tenho que colocar na cabeça que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que buscar Deus, mas também eu tenho que botar na cabeça que eu sou um cidadão da terra, e eu automaticamente tenho que pagar a conta, tenho que comer, tenho que beber, tenho que dormir, tenho que acordar, tenho que trabalhar. Eu tenho que entender que a minha vida tem que estar em perfeito equilíbrio. Existem pessoas que vivem muito na igreja e esquecem da vida social, ou vivem muito na vida social e esquecem das coisas da igreja, ou das coisas de Deus, melhor, né? Porque se nós não colocarmos uma balança de equilíbrio, irmãos, nós vamos estar em contradição e não seguindo o exemplo de Cristo, que deixou para nós. Ele crescia diante dos homens, mas ele crescia também diante de Deus. E nós vamos ver que não é apenas algo de Cristo, porque o próprio Samuel, a Bíblia nos diz, em 1 Samuel 2,26, que Samuel crescia também em graça, Samuel crescia também em conhecimento, diante dos homens
e diante de Deus. Nós devemos sempre lembrar, irmãos, que nós não podemos crescer apenas numa área da vida, mas buscar o equilíbrio. Amém? Então, porque foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Esse raiz de uma terra seca, irmãos, está falando literalmente de onde Cristo veio. De onde ele veio? Cristo veio de uma terra. Se nós formos falar aqui, abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 16. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Quando a gente fala que Jesus veio como raiz de uma terra seca, a terra seca aqui nós podemos aplicar não só para a região, literalmente, aonde Jesus veio, que era um lugar esquecido, irmão, esquecido. Jesus veio de Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele veio de Nazaré, foi onde ele viveu, onde ele se estabeleceu. Em Nazaré, irmãos, era um lugar, infelizmente, que não era muito reconhecido na época. Existia uma rixa até entre o povo de Jerusalém da Judéia e o povo ali da Galileia. É tanto que, se irmãos forem lembrar, quando Pedro chega no pátio da casa do sumo sacerdote e fala, eu não sou um deles, os homens dizem assim, olha só, a tua fala e as tuas vestes denunciam que tu não és um dos nossos, mas tu és galileu, como teu Cristo é. Porque havia uma característica única deles que viviam naquela região. E olha a sua Bíblia, por favor. Cadê o texto que estava ali? Mateus, capítulo de número 4, versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Volta o versículo 15, só para nós entendermos. Volta o versículo 15. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O local que estamos falando aqui é Galileia. Volta o versículo 14, por favor. Olha o versículo 14. O 13, perdão. 13. E deixando, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima aos confins de... Tudo isso é Galileia, irmãos. Tudo isso aqui é Galileia. Estamos ao redor do mar da Galileia. Essa região está esquecida do povo, porque naquela época havia também um ditado que dizia o seguinte, se você deseja sabedoria, venha para o sul, Judá. Se você deseja dinheiro, vá para o norte, Israel, Galileia. Porque o povo acreditava que, lá tem terra fértil, amém, mas aqui a gente tem sabedoria. Os doutores aqui são melhores, nós temos mais conhecimento. É tanto que Natanael perguntou, porventura pode vir alguma coisa boa de lá? Não pode, irmão. Então, Jesus, ele veio dessa terra e foi subindo como raiz, numa terra seca, porque Jesus não escolhe a melhor terra para ele estar, Jesus escolhe aqueles mesmo que são rejeitados, aqueles que são abandonados, é esse que ele escolhe para ele viver, para ele habitar, para ele estar. É por isso que nós, igreja, somos simplesmente, irmãos, infelizmente, nós somos um galinho que foi enxertado na árvore. Nós não somos nada, ele que é tudo. Amém? Vamos continuar. Como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Irmãos, o que Isaías está falando aqui é simplesmente o seguinte: quando Cristo nasceu e viveu entre os homens, ele era o Messias, irmãos, mas não havia na pessoa de Cristo nada, não havia dinheiro, não havia roupa cara, não havia pompa, não havia nada disso, para que os galileus, as pessoas que viam ele,
olhavam para ele e diziam: meu Deus, eu tenho que segui-lo, meu Deus, eu tenho que chegar perto desse homem e ter amizade com ele. É isso que ele está falando. Jesus veio humilde para essa terra, ele não veio grandioso, assentado num cavalo, como Israel queria que ele viesse. Jesus veio humilde, e olhando para Jesus, o Messias, o Salvador, não tinha nada nele, nada de ouro, nada de prata, nada, para os homens olharem e dizer: eu quero esse homem comigo. Ao contrário, versículo 3 vai dizer, em continuação, ele era o que, irmãos? Desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. O que ele quer dizer com isso aqui, irmãos, é que Jesus tinha uma vida tão humilde, que quando as pessoas olhavam para ele, viam ele, como não havia nada para desejar, o reprimiam, porque nós não sabemos como foi a vida de Cristo Jesus. Jesus talvez, irmãos, sofreu muito na sua infância e adolescência, a gente não sabe. Talvez, sabe aquelas pessoas que às vezes a gente esquece de convidar para as coisas? Às vezes acontece, que às vezes elas não são lembradas no momento certo, e ficam tristes. Talvez com Cristo era a mesma coisa, era desprezado. Quando tinha um ajuntamento, ninguém lembrava: cadê Jesus? Vamos chamar ele para estar com a gente? Não, não lembrava. Ele era desprezado. Um de quem os homens escondiam o rosto, tinham vergonha dele. Por quê, irmãos? Nós não sabemos, mas era a vida do Messias, o Salvador da terra. E ainda vai dizer, era experimentado nos trabalhos. Comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Estava entre nós, mas era mais um no meio da multidão. É tanto que o João Batista, quando ele vai falar para os judeus sobre o Messias, eles perguntam, né, se ele era o Messias. Só que João fala assim, ó: ele está entre vós, e vós não o conheceis. Eu gosto dessa passagem. Está entre vocês, irmãos, estava no meio deles, mas eles não conheciam. Jesus talvez, irmãos, tinha momentos de aflições em sua casa, a gente não sabe, porque às vezes tinha os amigos ali, os amigos talvez conversavam em algum momento, mas na hora de lembrar, no dia a dia, não lembravam. Na hora de estar com ele, talvez ajudar, não ajudavam. Talvez era reprimido porque a profissão do pai não era tão vista, né, como o carpinteiro que ele era, não era tão vista essa profissão do pai dele. E Jesus tinha essa vida, e ele vai dizer que não fizemos dele caso algum. Eu gosto dessa palavra, dizer que ele se inclui, ele como povo de Israel, ele pertencente à nação, ele está dizendo, o pecado que o povo irá cometer, também é o meu pecado, não é o pecado deles, é meu também. Nós não fizemos dele caso algum. Isso aqui já dá uma abertura para nós, irmãos, tomarmos cuidado de achar, quando nós formos orar, nós aprendemos com Isaías e com Neemias também, porque Neemias, quando foi fazer oração pelo povo que estava em Jerusalém, em tremenda desgraça, Neemias orou: Senhor, perdoa os nossos pecados que temos cometido contra ti. Ou seja, eu não estou lá, mas os pecados que eles cometeram também é o meu, eu também cometo, não sou melhor do que eles, é meu povo, eles estão comigo, eles moram no meu coração. Irmãos, devemos ter esse sentimento em nós. Se tem alguém lá fora pecando em desgraça, irmãos, se coloque no lugar daquela pessoa com compaixão, e ore a Deus dizendo: Deus, eu sou tão miserável quanto ela. Jesus chegou na entrada de Naim, e as pessoas estavam saindo, um cortejo fúnebre, com uma mulher indo enterrar o seu filho, porque seu marido já morreu, agora é seu filho que morreu também. A mulher estaria entregue, irmãos,
viraria uma meretriz, ou então mendigaria. Jesus olhou para ela e sentiu íntima compaixão, se colocou no lugar da pessoa, porque Cristo nos ensina isso, a nós nos colocar no lugar das pessoas. E no versículo 4, irmãos, o texto vai nos dizer, ele vai iniciar dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Estamos falando de uma pessoa, irmãos, que foi rejeitada, segundo Isaías está relatando para nós, foi rejeitada desde criança, porque quando ele estava na manjedoura, no local onde era para estar animais, ali onde ele nasceu, não foi em palácio, foi ali, em locais de animais, desde o seu nascimento até o fim da sua vida, ele sofrendo perseguição, humilhação, e ele vai dizer: ele tomou sobre si, jogou nas costas dele, todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Jesus, irmãos, não tinha nada a ver com a tua vida, nem com a minha vida. Se Jesus desejasse ou quisesse, ou ele, decidisse, ele poderia dizer: pai, estou com 12 anos, deixa eu ir embora, não quero mais passar por isso aqui não, já está muito difícil, deixa eu ir embora. Puf. Só que ele abandonou os desejos que ele mesmo tinha, porque ele mesmo vai orar lá no Monte das Oliveiras: se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas o peso da responsabilidade era tanto que ele gritou: todavia faça, ó Deus, a tua vontade e não a minha. Ele tomou sobre si, irmãos, todas as nossas dores. Quais as dores que você sente ou sentia? Não falo de dores físicas, falo de dores espirituais, dores sentimentais, coisas que você carregava, que estava na sua vida e você não conseguia viver em paz. Irmãos, tem pessoas aqui que só dormiam à base do remédio. Existem pessoas aqui que sofriam tormentos, sofriam pesadelos, sofriam dificuldades, irmãos, mas Jesus entrou na vida delas. Jesus pegou tudo isso e tomou sobre si todas as nossas dores. Pessoas que às vezes caminhavam na rua, diziam: hoje eu não vou mais fazer isso, mas daqui a pouco estavam fazendo de novo, escravizadas pelo pecado da bebida, pelo pecado das drogas, pelo pecado da prostituição, pelo pecado dos vícios diversos, estavam presos, irmãos. Mas quando conheceram a Cristo, viram, Jesus levou tudo isso sobre as suas costas, e Ele me trouxe o livramento. Mas não fica só aí. Isaías continua dizendo no versículo 4: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que Isaías está falando aqui, os homens que olhavam naquela época, olhavam e diziam: esse aí, Deus está castigando, esse aí Deus está, porque talvez achavam que Cristo, de fato eles achavam que Cristo era uma pessoa errada, um cidadão errado, porque ele queria ser talvez um rei maior que César, porque talvez ele queria ser um escriba, um fariseu mais poderoso do que os homens da época, e tinham Jesus como isso.
Só que, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, de fato, ele foi ferido por Deus. Leia comigo o versículo 10 do capítulo 53. Capítulo 53, versículo 10. Olha o que esse texto diz, irmãos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O que acontece aqui, irmãos, é que ou o pecado da humanidade, toda a consequência vem sobre a humanidade, ou então vem sobre Cristo. E Cristo se colocou na brecha e disse: Pai, que venha sobre mim e não venha sobre eles. Então ao Senhor agradou moê-lo, porque se ele não fosse moído, seríamos nós. E não há ninguém aqui, irmãos, não existiu ninguém antes no Antigo Testamento, nem existirá ninguém no nosso tempo, nem posterior, digno de suportar tais sofrimentos para a salvação da humanidade. Somente Cristo foi poderoso e digno de fazer isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Às vezes nós, é algo que tem no meu coração, irmãos, às vezes nós só lembramos da cruz, e Jesus fez algo muito interessante com relação a isso, só lembramos desse sacrifício na Santa Ceia, porque Jesus até deixou a Santa Ceia, e eu acredito dessa forma, se eu estiver errado, os irmãos podem discordar, Jesus deixou a Santa Ceia para a gente sempre voltar para a cruz. É tanto que ele mesmo vai dizer assim, ó, fazer isto, mais nada ele fala para fazer em memória dele, é só isso, você só vai ver isso aqui, mais nada, ele fala, faça em memória de mim, não, só a Santa Ceia ele fala, façam isso em memória de mim, porque irmãos, passa o tempo, passa a época, passa o tempo, e às vezes nós esquecemos, irmãos, da obra que Cristo fez na nossa vida. E às vezes vivemos a vida cristã como se o sangue não foi derramado por nossos pecados. Como se alguém não chorou para que estivéssemos aqui. Às vezes esquecemos, irmãos, que Ele chorou para a gente sorrir. Ele sangrou para você sarar. Se estamos aqui, meu Deus, irmãos, quantas bênçãos os irmãos podem contar aqui, quantas bênçãos, mas na hora de lembrarmos de onde Jesus me tirou, de onde eu vim, o que Ele fez por mim, nós começamos a deixar isso em segundo lugar. Vamos curtir o momento, irmãos, vamos curtir a bênção, vamos curtir a vitória, e depois a gente lembra daquele que nos deu. Quantos de nós, irmãos, recebem vitórias e às vezes esquece até de agradecer? Ei, você não tinha condição de comprar uma casa, Deus te deu. Você não tinha condição de ter a vida que tem, Deus te deu. Não se esqueça quem foi que te presenteou com tudo que você tem.
Daniel, mas ainda não recebi aquilo que eu estou pedindo. Irmão, esquece isso. Lembra que você já recebeu a salvação, e não há bem maior do que a tua salvação. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. O que importa é que você está de pé, firmado em Deus. O que importa é que podemos levantar as mãos e adorar a Ele, porque Ele sangrou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós. Feche os olhos em nome de Jesus. Existem pessoas, irmãos, que infelizmente às vezes dizem assim, às vezes até vendo filme, Paixão de Cristo, olha aquele ator Jim Caviezel sendo dilacerado, e chora, irmãos, mas aquilo é maquiagem, é filme. Nós não vimos, não presenciamos o que foi de fato. E por que nós não choramos, irmãos? Mesmo sem ver, mas só por saber que Cristo passou por tudo isso, para que nós estivéssemos aqui adorando, bendizendo, glorificando. Você tem comida na sua geladeira, você tem bebida, você tem azeite na tua lamparina. O que está faltando mais? Cuidado para não cair no pecado da murmuração, irmãos. Eu pedi, Deus não me deu, eu estou com raiva de Deus, vou virar as costas para Deus. Irmãos, em nome de Jesus, essas coisas, irmãos, são outras coisas, são demais coisas. Deus acrescenta um dia ou outro, mas vamos focar no essencial. Se o nosso corpo morrer e descer a sepultura, entraremos lá na glória. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a fazer lembrança agora na sua mente do que Deus fez por você. De olhos fechados, começa a lembrar quantas coisas maravilhosas. Irmãos, o acidente de carro que colidiu, você saiu ileso de lá. O acidente de moto, irmão, você saiu ileso de lá. O teu filho que te ligou, falou, fui assaltado, mataram pessoas aqui, mas teu filho chegou em casa são e salvo. Você que estava perdido, você que estava largado, mas hoje você se encontrou, você está aqui. Lembra agora, nesse momento. Vamos tematizar agora esse culto em ações de graças a Deus. Os soldados o tomaram. O desejo dos soldados, irmãos, não era açoitar, era matar. O pedido era açoita. O desejo, aqueles homens eram perversos demais, e levaram o nosso Cristo, irmãos, para ser crucificado, e na cruz do Calvário ainda, tinha tanto amor, irmãos, por todos nós, que Ele mesmo ainda disse: Pai, não impute esse pecado a eles, Senhor. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos fazer uma oração nesse momento? Você que já lembrou aí, faça uma oração agradecendo a Deus, agradecendo por tudo, por todas as dádivas que Ele tem te dado.
te oferecido até o dia de hoje. Se porventura em algum momento na sua vida você foi ingrato e murmurou de Deus, peça perdão nesse momento. Jesus está aqui, irmãos. Ó Deus, eu oro a Ti nesse momento, meu Pai. Pai, queremos Te agradecer, porque o Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor não nos abandona, não nos deixa em solidão, mas o Senhor está sempre aqui, Deus. Obrigado, Pai, porque Teus filhos estão aqui, Pai, ouvindo essa palavra. Nós estamos aqui reunidos, adorando o Teu nome, Deus. Isso é graça, Jesus. Obrigado por esse favor imerecido na cruz do Calvário por todos nós. Obrigado, Deus, porque mesmo a gente murmurando, lamentando, chorando às vezes, agindo errado, pecando, o Senhor ainda está aqui, Deus. Ainda permanece no mesmo lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, e não temos nenhum outro além de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque os sofrimentos que temos passado têm nos ajudado a crescer na Tua presença. Obrigado, Pai, por experiências que passaram e nos fizeram, Pai, a não tropeçar em outros erros futuramente, Senhor, posteriormente. Obrigado, Pai, pelos nãos que o Senhor nos deu lá atrás, e que hoje não estamos chorando, mas estamos sorrindo por causa deles. Obrigado, Deus, porque o Senhor negou orações para nós. A gente chorou lá atrás, mas hoje não choramos mais. Estamos gratos a Ti por isso, Deus. Só temos a Te agradecer, Jesus, por tudo que Tu tens feito em nossa vida, Deus. Pai, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, e nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu hás de fazer em nossa vida. Nós oramos a Ti, Deus. Quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Há alguém aqui neste meio que, isso é para nós cristãos, tá, irmãos? Há alguém aqui nesse meio que em algum momento, irmãos, esqueceu e permitiu ser levado, ou está se permitindo ser levado, e está se sentindo distante de Jesus? Por favor, vem até aqui à frente, quero fazer uma oração por você. Nós temos 2 minutos, vem até aqui à frente rapidinho, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Fique à vontade para vir. Você que está se sentindo distante de Jesus, vem até aqui à frente, quero fazer uma oração pela sua vida. É para todos nós, irmãos, essa mensagem. Jesus deseja que você se reaproxime dEle, quer ter você por perto de novo. E não é bom viver essa vida distante de Jesus. Ainda te dou mais uma oportunidade. Vem até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Espírito Santo, Ele não erra, irmãos. Nem fala com mesas e cadeiras. Fala com pessoas. Não permita que a vergonha tome o seu coração de forma que você se trave e continue a viver no lugar onde você está.
mas diga: Jesus, eu preciso me aproximar de Ti de novo, Jesus. Eu preciso. Que em Cristo você tenha uma outra oportunidade. Mas coloque uma coisa no seu coração: Jesus, Ele espera por você, porque Ele morreu na cruz do Calvário, foi pela sua vida. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.